Namastê, amadinhos. Vamos falar sobre mais uma qualidade divina. Dessa vez, a qualidade é sinceridade. Uma linda qualidade. Todas são lindas. Sinceridade. Uma expressão de amor. Eu vou começar lendo a descrição dessa qualidade, e isso faz parte de um trabalho que eu fiz, uma prática espiritual, que foi conduzida em outubro, um trabalho que a gente fez em grupo, um trabalho super lindo, que a gente fez em grupo em outubro de 2020. Então, eu fiz algumas anotações na época sobre essa qualidade, que foi uma das qualidades que a gente viu em um dos dias desse trabalho, e aqui eu compartilho com vocês. Sinceridade é a qualidade de falar e agir verdadeiramente de acordo com os seus sentimentos em seu coração. É ser livre de pretensão, fingimento, engano, dubiedade ou dissimulação. A sinceridade encontra-se em uma oitava superior do falar a verdade, porque inclui cuidado, empatia, mansuetude e disposição amorosa. É um padrão de integridade no coração que se expressa em uma qualidade de sentimento e assertividade que são muito superiores à mais refinada articulação dos pensamentos e palavras dentro de um intelecto elaborado. Novamente, é um padrão de integridade no coração que se expressa em uma qualidade de sentimento e assertividade que são muito superiores à mais refinada articulação dos pensamentos e palavras de um intelecto já elaborado. A palavra sincero, ela deriva do latim sincera, que significa sincera, e se aproxima muito da etimologia da palavra grega eilikrines, aquilo que pode ser testado sob a luz do sol, que não derrete, não perde a forma, que permanece íntegro. Pessoas sinceras suportam que a luz seja colocada sobre elas, que a fonte de suas ações seja examinada pelo próprio Deus. São inteiros e íntegros, puros, simples, sem cera. Cera, maquiagem, tá? São íntegros, inteiros, puros, simples, sem cera. Sinceridade se refere àquilo que é claro e manifesto e pode ser avaliado, testado e escrutinado. E agora falando das anotações que eu fiz para fazer esse nosso videozinho de hoje. Você é o que você diz ser? Você é quem você pensa que você é? Você sabe quem você é? A base para a sinceridade é sabermos quem nós realmente somos, nas qualidades mais bonitas e nas mais difíceis também, principalmente nas mais difíceis. Porque só estando abertos para a nossa realidade e receptivos a ela, e realidade interior, só estando abertos e receptivos para a nossa realidade interior, para quem somos de verdade, só então a gente vai poder estar minimamente apaziguado com essa nossa realidade, e só com esse nível de apaziguamento mínimo é que a gente pode começar a ser sincero. Ser sincero e ser verdadeiro são sintonias diferentes de uma mesma energia. São vibrações diferentes de uma mesma energia. Sinceridade requer afabilidade, delicadeza, acolhimento, amor. É possível você ser verdadeiro sem ser sincero, mas é impossível você ser sincero sem ser verdadeiro. Como assim? Você pode falar a verdade, e ao falar a verdade,
você não está sendo inteiro, íntegro, completamente verdadeiro. Você está falando uma parte das coisas. Mas é impossível você ser sincero, e sinceridade inclui 360 graus de verdade, dentro e fora, acima e abaixo, à direita e à esquerda. É impossível você ser sincero sem ser verdadeiro. Quando você decidir falar a verdade, né, as pessoas que são verdadeiras, as pessoas que são transparentes, as pessoas que não têm filtro e que falam a verdade, né, aquelas que se orgulham da verdade. Quando você for falar a verdade, decidir falar a verdade, procure ver antes se você está sendo sincero. Se você já deu uma volta 360 graus e 360 graus em todos os sentidos de uma esfera, em torno da questão sobre a qual você pretende ser verdadeiro. Procura ver se você está sendo sincero também, em torno dessa questão ou dessa pessoa. E se você viu os inúmeros aspectos disso que você alega está falando a verdade. E isso inclui você mesmo. Quando você decidir falar a verdade de você, verifica se você deu essa volta em todas as direções dessa esfera, dentro e fora. Só então você vai poder ser sincero. E verifica também se você já se colocou nas sandálias e caminhou com as sandálias das pessoas para quem você pretende ser verdadeiro, de quem você pretende falar alguma coisa que seja verdadeira. E verifica também se você já deu um bom mergulho em si mesmo e viu aspectos, se você já encontrou, porque é importante encontrar, é vital encontrar aspectos semelhantes ou até mesmo iguais das pessoas, das situações sobre as quais você é verdadeiro. Você precisa encontrar esses aspectos dentro de você. Só então você vai conseguir ser sincero. Só é possível ser sincero com esse dever de casa feito e devidamente reconhecido. Senão, fica só a verdade pela verdade, e a verdade tem a minha verdade, tem a sua verdade, tem a verdade desse contexto, desse momento, tem a minha realidade, a sua realidade. Mas tem ausência de sinceridade. E então a sua verdade, com esse dever feito, esse reconhecimento feito, e o que é, só completando, então a sua verdade vai ser sincera, tendo feito esse dever, tendo passado por esse reconhecimento. Por quê? Você só é capaz de ver alguma coisa externa a você, e você só é capaz de dar significado a isso, dar explicações, palavras para isso que você está vendo. E se você pretende ser verdadeiro, então porque você tem palavras a falar que, segundo você, são verdadeiras a respeito disso que você está vendo, certo? Dentro, no outro, nas situações e em você mesmo. Você só é capaz de reconhecer fora aquilo que você tem dentro de você. Não é possível você reconhecer fora o que não existe para você previamente. Não é possível. Você simplesmente vai ficar que nem um jumento olhando para um palácio. O jumento olhando para o palácio é cara de esfinge, é cara de Mona Lisa, se o jumento sorrir. É uma cara de nada, porque ele não tem opinião acerca de um palácio. É por isso que a gente fala o jumento olhando para o palácio. Não tem opinião, porque não tem interiormente um reconhecimento daquilo. Só é possível você ser verdadeiro com aquilo que você aquilo que você já reconheceu, mas não necessariamente você tem consciência a respeito, dentro de você mesmo. Quando você tem consciência a respeito em você mesmo disso, sobre o qual você pretende ser verdadeiro, nas pessoas, nas situações e até mesmo sobre você, quando você reconhece e tem consciência que reconheceu, você vai começar a ser sincero. Você vai ser mais cuidadoso com o que você está falando. Você vai ser mais cauteloso.
você vai ser mais afável, mais delicado, mais inclusivo, mais participativo naquilo que você está sendo verdadeiro. Então, a sua verdade será sincera. Ela vai ser ampla e, ao mesmo tempo, inclusiva. Tudo que é amplo é inclusivo. Tudo que é amplo é colaborativo. Não é uma verdade rasgada, não é uma espada que corta. Ela é acolhedora, ela abraça. Vai ser uma verdade mais amorosa. A sinceridade é ampla, inclusiva, é amorosa, é assertiva. Ela é assertiva, mas ela é acolhedora. Ela não separa, ela não corta, ela abraça, ela acolhe. E então, essa verdade, com sinceridade, poderá, aí sim, ter um efeito transformador. Porque é uma verdade acolhedora, compreensiva. Eu compreendi em mim, eu vi em mim, eu compreendo isso que está acontecendo ali. Eu incluo isso em mim e eu me incluo nisso. Ela é uma verdade, então, acolhedora, compreensiva, mesmo que esteja em desacordo com aquilo que esteja sendo visto, o objeto do que estamos falando. Mesmo que eu discorde, ainda assim é possível falar sinceramente a respeito disso. Porque eu tenho coisas em mim que eu também discordo. Eu, Narayana, tenho várias coisas em mim que eu mega discordo e que não necessariamente eu consigo me libertar delas, mesmo estando em desacordo, em discordância. Não necessariamente eu vou jogá-las fora, porque eu já entendi que não é pelo corte, pela negação, que essas coisas vão ser transformadas. É com sinceridade. E se eu entendi que essa sinceridade é o que traz transformação para mim, eu sou capaz de trazer essa sinceridade na mesma qualidade para fora. E quem sabe ela possa trazer transformação também para as outras pessoas. Mas sinceridade, ela não tem essa expectativa de uma transformação. A sinceridade ela é uma expressão de amor, e amor não está esperando nada em troca nunca. Amor é só doação. Ser sincero, para você ser sincero, isso requer clareza e requer desprendimento. Simples desprendimento. Eu discordo de coisas que estão em mim, mas eu percebo essas coisas, gostaria que elas fossem transformadas, acolho que elas existem em mim, não estou me rasgando, me trucidando, renegando essas partes, nem sendo indiferentes a ela, porque a indiferença é perigosa. Eu acolho essas partes como pedaços que compõem o ser que eu sou. E por causa disso eu consigo ser sincera. E eu, ao mesmo tempo, tenho um desprendimento. É um desapego de ser assim. Eu não estou tão agarrada a essa qualidade, a essa identidade, essa parte da minha identidade, de forma que eu fique o tempo todo rejeitando ela, porque essa rejeição contínua é um enorme apego. Então, eu me desapego. Eu olho e, ao mesmo tempo, eu me desapego. Ser sincero requer essa clareza de olhar e esse desprendimento, desse desapego, sem indiferença. Ela requer ausência de expectativa. Para ser sincero, basta ser sincero, você não precisa que nada aconteça em troca. Você não espera nada, porque você se doa sendo sincero. E quem se doa, quem doa alguma coisa, nada requer em troca, senão não é doação, concorda? Mas a sinceridade, ela não está nem pensando, agora eu vou fazer uma doação, vou ser sincero. Ela é simplesmente um movimento do nosso íntimo para fora. Ela é do nosso coração, na verdade, para fora. Uma doação. E ela não espera nada em troca. A sinceridade, ela é um fim em si mesma. Ela é a nutrição, ao mesmo tempo que nutre, ela traz nutrição para quem está sendo sincero. Sinceridade é para aqueles que já despertaram para a realidade de que nós não somos um ego em uma vida,
Quem já despertou para isso já pode começar a arranhar a possibilidade de ser sincero. Eu falo arranhar porque, assim, arranhar é uma unha, né? A gente tem tanta dificuldade de falar a verdade, muita gente tem muita dificuldade. Muita gente tem facilidade, que é impetuoso, que não tem papas na língua, que é muito descuidado na verdade, e isso não tem mérito, gente. Ser verdadeiro nesse ponto não é uma qualidade que traga algum mérito, porque na verdade é só um temperamento, é um traço de personalidade. A pessoa não trabalhou para fazer a expressão da verdade acontecer desse jeito, é a natureza dela. Então não tem mérito nesse sentido, você não fez um trabalho pessoal, né? E não fez um trabalho de conhecimento da vida e de si mesmo para você então ser verdadeiro desse jeito, né? E não é sincero, é verdadeiro. Muitas vezes as pessoas que são assim, elas são deseducadas, elas são brutamontes, elas são duras, elas não medem as palavras e machucam as pessoas com as palavras, tá? Deseducadas não no sentido de serem mal criadas e falarem palavras de baixo calão, não é isso. Não tem uma educação da diferença entre eu estou aqui, eu sou assim, e o outro está ali, e o outro é assado. Não tem a educação de considerar, não foram educadas, como a maioria de nós não foi, não fomos educados na percepção, no reconhecimento do outro. Nesse ponto que eu digo que estão deseducadas, mas muitas são mal criadas, mal educadas mesmo, que usam todo tipo de palavras de impacto muito rude, de propósito também para machucar. Então isso não é mérito, tá? Voltando, sinceridade é para quem já despertou para a realidade de que não somos um ego em uma vida, mas que somos um ser em evolução contínua e eterna. E aquilo que evolui, tudo que evolui, tudo que existe está em evolução, tá bom? Está em movimento, está em evolução contínua e eterna, tudo. Outro dia eu vi uma chamada de um trabalho em um grupo do Facebook sobre espiritualidade, falando sobre a falácia que é dizer que a gente está em evolução e que devemos buscar evoluir e que isso é contraproducente. Eu não investiguei muito o que era o intuito por trás dessa chamada. Tá? Eu acho que era uma coisa mais voltada para a gente se apaziguar com quem a gente é. Eu entendo um pouco qual era o apelo daquela expressão de vamos parar com esse negócio de querer evoluir, era mais ou menos isso. Mas, por outro lado, eu pensei, não vai funcionar tão bem isso, porque está tudo em evolução, está tudo em movimento contínuo. Essa é a nossa realidade como ser, como alma, como criação. Está tudo em contínua evolução. E se você já se deu conta que você não é só um ego que está aqui numa vida, mas você é um ser em evolução contínua e eterna, você então já sabe que é vital, é essencial a sua alegria, a sua vontade de viver, que você aprenda a se desprender e a soltar. Tudo que evolui, solta, se desprende, perdoa, se perdoa e prossegue, segue em frente. E sinceridade tem tudo a ver com esse soltar, com se perdoar, com perdoar o outro, com desprendimento, seguir em frente. Porque a sinceridade é um reflexo da evolução. Não é eu evoluí e, portanto, sou sincero. Se eu sei que eu sou um ser em evolução, a sinceridade é uma consequência desse saber. Se você já tem, então, uma consciência, se você já tem, você acha que você despertou, né? Tô desperto, já sei que eu não sou só esse eu, só esse ego nessa vida, já foi lá ver quais são os sintomas do despertar da consciência. Eu acho que eu despertei, que bom, você despertou. Então, se você já tem uma consciência de que você é uma alma, tendo uma experiência humana agora, uma de muitas, se você já entendeu que você é uma consciência, que você é uma alma, que está tendo uma experiência humana, você já pode começar a ser mais sincero. Arranhar com a ponta do dedinho, da unha, depois você vai com o dedo, depois você coloca a mão inteira na sinceridade, até que você deixa a sinceridade te engolfar. Você já pode começar a experimentar a ser sincero. Experimentar ser sincero.
Treine a sinceridade, gente. Vocês precisam treinar. Questão de treino, porque a gente está muito acostumado a ser insincero, acostumado a omitir, acostumado a mentir. Então é algo a ser treinado. Lembrando que falar a verdade pela verdade não é sinceridade, tá bom? Então precisa ser treinada. Esforce-se por ser cada vez mais sincero. A recompensa é um coração leve, alegre, engrandecido, porque sinceridade é a expressão de amor. O coração se expande, se fortalece, se engrandece com sinceridade. E uma capacidade crescente de atrair coisas boas para a sua vida. Essa é outra recompensa. À medida que você vai sendo sincero, você vai tendo uma capacidade cada vez maior de atrair coisas boas para a sua vida. Mas, gente, no começo as pessoas não vão gostar, porque a gente está vivendo várias realidades. A gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta, nós temos 7 bilhões de planetas no planeta, 7 bilhões de realidades de consciência no planeta. Muitas delas não vão apreciar a sinceridade. Muitas delas vão sentir muito medo da sinceridade. E medo caminha de mão dada com agressividade. Então, muitas vezes, em troca da sua sinceridade, você vai receber agressividade. Como sinceridade, ela é desprendida, desapegada, ela não tem expectativa. Se realmente você estiver vibrando nessa frequência, você vai entender que chegou a um fim em si mesmo. Você não esperava que o outro fosse ficar feliz, afável com você. Claro que você não espera também que o outro te agrida de volta, mas você não se importa porque você fez uma doação. Receber um presente ou não cabe a outra pessoa, tá bom? Então, essa recompensa, uma capacidade crescente de atrair coisas boas para a sua vida, ela acontece, mas você vai ter que ter um olhar mais cônscio, um olhar com mais sabedoria. Se você está chegando na sinceridade, é porque você já tem um nível de consciência que é capaz também de ter esse olhar, tá bom? E por que acontece essa tendência de a gente ter mais positividade? Por que a sinceridade atrai coisas boas para a nossa vida? Por que ela traz leveza, alegria e engrandece o nosso coração? Porque Deus é amor, tudo o que Deus cria é Deus, portanto, toda a criação é amor. O universo, o nosso universo físico, é fruto de amor, e a sinceridade é a expressão desse amor em você. Primeiramente nos seus pensamentos. A sinceridade começa a vibrar no nosso mental, através dos nossos pensamentos. Depois, em suas palavras. E, finalmente, ela impregna as suas ações. E o que quer que o amor faça, tem como fruto mais e mais amor. Sinceridade é uma expressão de amor que frutifica em mais amor. Fiquem com Deus. Comecem a treinar a sinceridade. Primeiro nos seus pensamentos. Deixem vir para as suas palavras. E, finalmente, nas suas ações. Gratidão, amados. Que vocês tenham excelentes dias pela frente. Namastê. Tchau, tchau.